Olá a todos! Meu nome é Renata Álvares Gaspar, eu sou professora de Direito Internacional Privado, leciono em cursos de graduação e de pós-graduação as matérias objeto do Direito Internacional Privado e hoje o que me traz aqui, em especial, é uma reflexão ou uma conversa a fim de tecer algumas reflexões a respeito de um instituto jurídico chamado Sequestro Internacional de Crianças ou Sequestro Internacional de Menores. Antes de entrarmos propriamente nesse tema, eu quero dizer que, em especial, na nossa conversa de hoje, não será possível que eu responda as questões de vocês ao final do nosso encontro. Mas eu peço que, por favor, vocês enviem as perguntas, que ao longo dessa semana, pelo mesmo meio que eu recebo, eu devolvo com as respectivas respostas, ok? Bom, como eu estava dizendo, hoje o que me traz aqui é o sequestro internacional de menores. Por que esse tema me traz aqui hoje com vocês? Em função do caso Sean Goldman, que foi um caso muito alardeado pela imprensa. Frise-se que o caso Sean Goldman não foi o primeiro, nem é o único. Mas como ele ganhou a mídia, o Instituto do Sequestro Internacional de Menores acabou entrando ou penetrando todas as camadas da sociedade e chamou atenção a todos os operadores do direito, inclusive aqueles que militam em outra área que não o direito internacional privado. Por isso estou aqui hoje para a gente esclarecer algumas questões a respeito desse instituto. O Sequestro Internacional de Menores, como instituto jurídico, ele é novo, porque nova também é esta situação na sociedade em que vivemos. Ou seja, o sequestro internacional de menores ou sequestro internacional de crianças é um fenômeno que é conhecido a partir da globalização. Ou seja, a globalização trouxe a possibilidade de um maior intercâmbio entre países, culturas e religiões diferentes, porque ela trouxe a possibilidade de maior mobilidade a baixo custo. Isso faz com que a gente tenha a sensação que as fronteiras elas acabem se desaparecendo, a possibilidade de comunicação imediata online pelas vias novas de comunicação, fez com que este fenômeno se instalasse e chegasse de cheio nas relações sociais. E se ele chegou e se instalou nas relações sociais, o direito também, para garantir a segurança das relações, ele tem que se adequar a essas novas formas de vida impostas pelo fenômeno da globalização. E isso ocorre nesse caso específico do sequestro internacional de menores. Vejam vocês, os problemas oriundos do direito de família, esses conhecidos de todo dia da gente, eles são arquiconhecidos do grande público, ou seja, todos sabemos que as relações afetivas, sejam aquelas furtivas ou eventuais, ou aquelas que culminem em casamento, elas podem trazer uma série de questões de natureza jurídica conforme o comprometimento dessas relações. Sobretudo, se dessas relações advêm filhos. Porque os filhos, sobretudo no caso de desfazimento dessas relações afetivas, eles podem trazer problemas de natureza jurídico infindáveis. Se isso já é mais do que conhecido no âmbito interno, dentro da sociedade interna, vocês imaginem trasladar estes problemas oriundos dessas relações, quando essas relações estão conectadas ou foram conectadas a mais de um sistema jurídico em função de um relacionamento misto. E aqui, entenda-se relacionamento misto por aquele relacionamento estabelecido entre nacionais de diferentes estados e que, portanto, tem diferentes culturas, religiões e determinações e disposições jurídicas aplicáveis às suas relações. Então, a pergunta seria, o que é efetivamente o sequestro internacional de menores para que a gente possa entender o tema? E isso porque, como vocês sabem, o conceito e a definição é parte do raciocínio lógico, né? Então, se a gente não conceitua, a gente não consegue compreender. O sequestro internacional de menores ocorre quando um dos progenitores tira o filho fora das fronteiras nacionais, onde ele residia habitualmente, e, além de transferir, retém ilicitamente fora dessas fronteiras. Ou seja, o sequestro internacional de menores, ele só pode
ter como ator um dos progenitores, ou o pai ou a mãe. Quando, em que momento ocorre esse sequestro internacional? Quando, de forma ilícita, este pai ou essa mãe traslada um menor fora das fronteiras onde ele residia habitualmente ou retém fora das fronteiras de forma ilícita esse menor. Ou seja, é um fenômeno típico da vida moderna em que os casamentos localizados a mais de um ordenamento jurídico ou as relações afetivas plurilocalizadas a mais de um ordenamento jurídico são o arroz com feijão, em função da possibilidade de locomoção que têm as pessoas. Na medida em que elas se movimentam mais, a possibilidade delas estabelecerem relações é maior. E, sobretudo, se é maior esta possibilidade, aumenta a possibilidade de relações que acabam tendo uma transcendência na esfera jurídica. Então, o sequestro internacional de menores acabou sendo um problema, se transformou num problema que acabou preocupando toda a sociedade internacional. Como evitar ou como minimizar o efeito deste sequestro internacional de menores? Primeiro, a gente precisa entender, além do conceito do sequestro internacional de menores, o que é um traslado ilícito de menor ou uma retenção ilícita de um menor. Toda vez que um progenitor que não tinha a guarda por direito deste menor, traslada ou retém ilicitamente esse menor fora das fronteiras nacionais. Nacionais de onde? Do lugar onde esse menor residia habitualmente. Vejam bem, pessoal, é muito importante vocês terem em mente que não ocorre o sequestro internacional de menores quando este progenitor que traslada ou retém detém a guarda por direito. E por que não ocorre essa figura quando o progenitor tem a guarda de direito? Porque, como vocês sabem, um dos direitos derivados do direito de guarda é o direito de fixar a residência do menor. Mesmo que o progenitor que detém a guarda, ele decida modificar a residência desse menor, ele pode fazer por direito próprio, ainda que esse traslado implique em minimizar, por exemplo, o direito de visita do outro progenitor. Traduzindo isso em miúdos, quando um dos progenitores detém a guarda desse menor, esta guarda por direito, e ele traslada, pode ocorrer qualquer outra situação que interesse ao direito de família internacional ou ao direito de família interno. Mas não é e não pode ser configurado como um sequestro internacional de menores. Por quê? Repito, porque a repetição aqui é por ênfase. O sequestro internacional de menores só existe quando esse traslado for ilícito, portanto, promovido ou efetivado por quem não detinha a guarda de direito desse menor. Então, vejam bem. Hoje em dia é muito comum essas relações pluriconectadas ou conectadas a mais um ordenamento jurídico. O que fazem os pais? Tanto o pai quanto a mãe. E aqui, no caso, depende muito das questões de natureza cultural. Acabando ou cessando este relacionamento afetivo, ou às vezes por vingança, pelo cessamento de um relacionamento afetivo, um dos progenitores subtrai esta criança ou este menor do lugar onde ele residia habitualmente e leva para um outro país, fora das suas fronteiras, inviabilizando desta forma o relacionamento com o outro progenitor. Bom, qual é a regulamentação jurídica no caso brasileiro que incide num caso de sequestro internacional de menores em que o Brasil tenha que atuar ou como cooperante ou como interessado direto? Bom, como eu disse a vocês que foi um problema que começou a perturbar a sociedade internacional, desta preocupação se derivou uma regulamentação. E essa regulamentação, para o Estado brasileiro, está consubstanciada na Convenção de Haia de 1980 sobre restituição, sobre aspectos cíveis do sequestro internacional de menores, uma convenção interamericana posterior também sobre a restituição internacional de menores, e depois por todos os diplomas ou os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, em especial aqueles que cuidam dos direitos da criança e do adolescente, e mais a nossa normativa interna. Então, em teoria,
teoria, são esses os instrumentos jurídicos que incidem num caso em que o Brasil, repito, tem que atuar ou como cooperante ou como interessado direto na restituição de um menor em função de um sequestro internacional de menor. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses para dizer a vocês que essa nomenclatura sequestro internacional de menores, ela não tem nada a ver com questões de natureza penal. Veja bem, cada idioma dos países que integram esse tratado internacional promoveram uma tradução oficial e aí escolheram a terminologia utilizada. Então, por exemplo, em Portugal se utiliza rapto internacional de menores. Para nós, não se poderia usar essa tradução de rapto, porque rapto é uma figura penal específica e poderia confundir. Então, o Brasil, ele preferiu essa tradução de sequestro internacional de menores, ainda que ela não seja absolutamente cômoda e que faça a pessoa que se aproxima ao tema entender como algo dentro da esfera penal. E ela não está na esfera penal. Tanto é assim que quando, na verdade, a gente fala do sequestro internacional de menores, a gente aborda desde a perspectiva dos aspectos cíveis do sequestro internacional de menores, que é a nomenclatura específica desta Convenção de Haia de 1980, a qual eu me referi como sendo um dos instrumentos aplicáveis, possivelmente ou potencialmente aplicáveis, num caso que precisa ser solucionado, onde o Estado brasileiro seja o cooperante ou tenha o interesse direto. Bom, é importante deixar bem claro, sobretudo para os operadores do direito, que no caso da Convenção de Haia de 1980 e da Convenção Interamericana, ambas só se aplicam se for entre partes, ou seja, essas convenções são siomines. Elas só se aplicam se todos os estados envolvidos naquele pedido de restituição internacional do menor forem parte, ratificaram e interiorizaram essas convenções. Se um dos estados envolvidos não é parte, não ratificou, não interiorizou qualquer destas convenções, essas convenções não podem ser aplicadas. Ou seja, a condição para sua aplicação é que todos os estados envolvidos sejam parte da Convenção de Haia de 1980. Agora, quanto aos instrumentos de proteção dos direitos humanos, seja internacionais ou internos, esse se aplica sempre, pela sua própria natureza. Então, aqui não cabe sequer maiores digressões sobre o tema. Na verdade, o principal instrumento, o instrumento que se chama mais atenção quando ele é aplicado, no caso do sequestro internacional de menores, é a Convenção de Haia de 1980 sobre os aspectos cíveis desse sequestro internacional. Então vamos conhecer um pouquinho desse instrumento, porque ele, na verdade, é o norte de toda a regulamentação que tem hoje em dia em todos os países, inclusive em outros âmbitos dentro da sociedade internacional, eles se nortearam por essa Convenção de 1980. Então, eu acho importante a gente conhecer um pouco esse instrumento. A Convenção de Haia de 1980, ela é uma convenção que tem aproximadamente 44, 45 artigos. E ela é considerada uma convenção internacional sui generis. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é diferente da maioria dos instrumentos internacionais ou dos tratados internacionais. Porque os tratados internacionais, na maioria das vezes, ou eles buscam regulamentar o direito aplicável a uma determinada situação, objeto da preocupação daquele tratado, ou eles se preocupam em fazer uma distribuição internacional de competência para julgar aqueles casos cuja preocupação é o objeto daquele tratado internacional. Então, estas são as convenções clássicas. Esta Convenção de Haia de 1980 ela é sui generis porque ela nem se preocupou com o direito aplicável e nem ela se preocupou com a autoridade judicial competente. O que ela se preocupa é com a pronta e rápida restituição do menor que foi trasladado ou está sendo retido ilicitamente por um dos seus progenitores. Então, na verdade, ela se constitui num tratado internacional que criou uma série de mecanismos, tanto para a investigação do local onde está este menor, como para, uma vez encontrado, que ele possa ser rapidamente restituído ao lugar da sua residência habitual.